Graças e paz, meus irmãos. No último vídeo da série Mateus, nós conversamos como que a encarnação é a revelação de Deus em Cristo. Agora, nós precisamos enxergá-la como a base da nossa salvação. Pois se o Filho de Deus não tivesse assumido a nossa carne, não poderia nos redimir. O apóstolo Paulo escreve assim: mas vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Vejam, ele nasceu de mulher, entrou sob a mesma lei que nos condenava, para cumprir perfeitamente essa lei, e em seguida nos libertar dela. A encarnação é a ponte que ligou a justiça de Deus à nossa necessidade de perdão, que ligou a perfeição de Deus à nossa imperfeição, criando uma ponte que proporcionasse perdão. Se Cristo não tivesse se feito homem, ele não poderia ser o nosso substituto na cruz. Somente como verdadeiro homem ele poderia carregar nossa culpa. E somente como verdadeiro Deus esse sacrifício teria valor infinito, suficiente para perdoar não apenas um homem, mas toda a humanidade. Então, porque ele é homem, ele carrega sobre nós o seu pecado, porque é semelhante a nós. E sendo Deus, o seu sacrifício se torna infinito e suficiente para perdoar toda a humanidade. Pedro diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Vejam, ele levou nossos pecados em seu corpo, o corpo que foi formado no ventre de Maria, o corpo que nasceu em Belém. Esse mesmo corpo foi pregado no madeiro por amor a nós. E a encarnação também nos fala de nossa esperança futura, pois ela não terminou no nascimento nem na cruz. O Filho de Deus ressuscitou em carne glorificada. Lucas nos mostra isso de forma clara quando Jesus diz aos discípulos: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. E, irmãos, glória a Deus por isso. Ele ressuscitou com corpo real. E isso garante a nossa esperança da ressurreição. Paulo diz assim: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscita em corrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. 1 Coríntios 15, 42. Ou seja, porque o verbo se fez carne e ressuscitou em carne, nós também ressuscitaremos. O mistério da encarnação não é apenas a base da salvação, mas a garantia da nossa glorificação futura. Mas deixa eu tratar de algo um pouco mais profundo. A encarnação não é apenas um fato passado e uma promessa futura. Ela também é uma realidade presente. O mesmo Jesus que veio em carne e ressuscitou, agora habita entre nós pelo Espírito. Paulo declara: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso significa que a encarnação continua em nós, porque agora a presença de Cristo se manifesta em nossa vida diária. Quando amamos, é Cristo amando através de nós. Quando servimos, é Cristo servindo. Quando sofremos por causa do Evangelho, é Cristo sendo glorificado em nós. Esse é o escândalo e a beleza do Evangelho. O Deus transcendente se fez imanente. Transcendente porque ele transcende todas as coisas, mas ao mesmo tempo imanente porque está próximo de nós. O eterno entrando no tempo, o imortal experimentou a morte e agora o glorificado vive em nós. O mistério da encarnação nos chama a viver não para nós mesmos, mas para aquele que, sendo Deus, se fez homem por amor. Por isso que Paulo exclama:
E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. Grande é esse mistério. Não apenas para ser contemplado, não, mas para ser vivido e pregado. Amém? De verdade, eu espero que esse vídeo tenha falado com você, mas não acabou. Não acabou. Eu quero falar mais um pouco sobre isso. E, bem, vamos ser um pouquinho mais profundo, mas aí eu vou tentar deixar para o próximo vídeo. Tá joia? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Se esse vídeo falou com você, você já sabe o que fazer. Tá bom? Tchau, tchau. Graça e paz.